Nacional Gás, energia indispensável. Kia e Lifan Sun Motors, Avenida Ipiranga 7110. GBUX, Previdência e Seguro de Pessoas. Boa noite, amigos, sejam bem-vindos. Estamos chegando para mais um Dois Toques, nosso Dois Toques desta quinta pós-rodada aí, mais uma, né? Vamos chegando ao final do campeonato, agora só fica faltando duas. E ontem, pela primeira vez no Campeonato Brasileiro, a dupla Grenal perde juntos na mesma rodada. Bom, o Inter, inclusive, perdeu a sua invencibilidade no Beira-Rio, não havia perdido jogos jogando em casa. E o Grêmio, nessa disputa aí da quarta vaga com o São Paulo. E, nesse momento, intervalo de jogo lá no Rio de Janeiro, o Vasco vai vencendo por 1-0 o São Paulo, um resultado que ajuda tanto ao Grêmio quanto ao Inter, né? O Grêmio até porque tem a possibilidade, com esse resultado, de se manter no G4 e o Internacional, com esse resultado, apenas uma vitória, se ela se confirma adiante no próximo final de semana contra o Fluminense, ou seja, o Internacional estará aí sim garantido entre os 4 finalistas do Campeonato Brasileiro, para os primeiros, né? Para que aí estejam na vaga direta do Campeonato Brasileiro. Outros assuntos que vamos tratar no nosso Dois Toques desta quinta-feira. Com a derrota, o Inter está agora a 4 pontos do vice-Flamengo, né? O Flamengo que foi quem derrotou o Grêmio ontem lá no Maracanã. Iago e Patrick jogaram, olha só, hein? É uma das explicações da caída de produção desses dois jogadores. Jogaram 34 das 36 partidas que o Inter disputou nesse Campeonato Brasileiro. Renato diz que sonha em treinar o Flamengo, mas não sabe quando isso vai acontecer. E o Grêmio fez hoje treino na praia e ficou no Rio de Janeiro até o próximo sábado para o jogo contra o Vitória em Salvador no próximo domingo. Para tratarmos desse e outros assuntos, comigo hoje, Ângelo Garbaschi. Boa noite. Teremos novidade hoje? Muitas. Ah, tu não vai dizer que o Palmeiras está pronto para ser campeão, que tu disse isso aí no ano passado. Tu quer adivinhar meu pensamento? Carlos Josias, tudo bem? Eu Fábio apostaria no Berti. Palmeiras como favorito. Bom, você sabe que nos acompanha nos canais 24, 500 e 24 da NET para todos as principais cidades, né, do nosso Rio Grande do Sul, mas para o mundo vamos através das nossas plataformas digitais, ao vivo em todas elas, no Twitter, hashtag RDC2Toques, nosso site www.rdctv.com.br, no YouTube e também no Facebook. Facebook, inclusive, você manda a sua mensagem. Importante que você localize aí a cidade de onde você está enviando a sua mensagem. Também compartilhe, vá compartilhando, peça para os seus amigos compartilhar, até para que mais pessoas conheçam aí a nossa RDC TV, afinal de contas, no último dia 2, estamos há pouco mais de 4 meses no ar, né? Como eu disse, estamos ainda embalando, né, a nossa RDC TV. Então, e aí você manda a sua mensagem, fazendo sua pergunta, sua crítica, interagindo e fazendo o programa de hoje conosco. Nosso Dois Toques para Simer, Sindicato das Máquinas Agrícolas, inovação é a nossa área, Masal, 60 anos, nossa força e tradição, e Nacional Gás, energia indispensável. Bom, o Inter ontem, disse que o Odair, na derrota contra o Botafogo, no final de semana, disse que o Galo, que o Atlético, pagaria o pato, o que não aconteceu. E o Inter chegou à sua segunda derrota consecutiva no Campeonato Brasileiro e também perdeu a sua invencibilidade, ou seja, o Inter que era aí o único time invicto no Campeonato Brasileiro, jogando em casa nos seus redutos. Bom, mas quem nos traz essa derrota do Inter, o jogo de ontem, é o repórter Giovanni de Oliveira. Veja a festa da torcida do Atlético Mineiro. Esta foi a primeira vez que o torcedor adversário fez festa no Beira-Rio neste campeonato. Antes da partida, o cenário era parecido com os outros 17 jogos. Estádio cheio e festa da torcida colorada, que não conhecia a derrota em casa. Quebrar a invencibilidade do Inter
era o desafio do Atlético Mineiro. E foi o Colorado quem chegou primeiro, com Nico Lopes. Mas o juiz já havia parado o lance. O Inter ainda tentou com Patrick e com Damião de bicicleta, mas o Inter dava espaços. Xará chutou por cima, longe do gol de Lomba. Na segunda vez, a bola passou mais perto. E mesmo jogando no Beira-Rio, era o Atlético quem gostava do jogo. E a invencibilidade colorada em casa começou a acabar no fim do primeiro tempo. Em um contra-ataque rápido dos mineiros, Casares arrancou, invadiu a área e bateu, sem chances para Marcelo Lomba. No segundo tempo, precisando da vitória na luta pelo G4 e com apoio do torcedor, o Colorado partiu para o ataque. No segundo tempo, a gente mudou um pouquinho a situação dos jogadores para tentar buscar uma agressividade um pouco mais por dentro no meio-campo. E de fato, o Inter começou a criar chances e dar trabalho para o goleiro Vitor. Na primeira tentativa de Damião, o chute foi para fora. Depois, o centroavante perdeu praticamente dentro do gol. Enquanto perdia chances na frente, o Inter cedia o contra-ataque para o Galo. Casares quase marcou o segundo dele na partida, mas foi o Inter quem balançou as redes. Damião foi derrubado na área, pênalti. Na cobrança, D'Alessandro marcou o gol do empate colorado. Na chance de virar, Damião perdeu mais uma vez. O gol veio com Rossi, mas o atacante estava impedido. Hoje eu acho que faltou, principalmente no segundo tempo, faltou eficiência, ficou evidente. A gente perdeu algumas oportunidades claras de gol, o resultado poderia ter sido outro, principalmente no segundo tempo. O primeiro tempo realmente não jogamos bem. E o espaço deixado para os contra-ataques do Atlético cobraria caro no final. Pela primeira vez neste campeonato, a torcida deixa o Beira-Rio com um sabor amargo. A invencibilidade do Colorado em casa terminou em um contragolpe do Galo. Gol de Terans. Final: Inter 1, Atlético Mineiro 2. Primeira derrota dentro do Beira-Rio, faltando 2 rodadas para acabar o campeonato. Primeira vez que perdemos 2 jogos seguidos, mas isso não tinha acontecido ainda no campeonato. Toda vez que a gente perdeu e sempre foi fora de casa, a gente reagiu imediatamente. Então, acho que o momento de 2 derrotas, evidente que não é bom, mas a gente tem que olhar o campeonato todo como um todo, tudo aquilo que a gente resgatou, a confiança do torcedor durante o ano, aos poucos a gente foi resgatando. Fora da luta pelo título, o time de Odair ainda precisa garantir uma vaga no G4. Certamente nós vamos lutar por tudo aquilo que o campeonato nos oferece. Se não tiver mais possibilidade de título, que me parece que, acho que independente dos resultados, não tenha, nós vamos brigar e vamos lutar até o fim, como fizemos desde o início da competição. Pois é que hoje o Inter está começando, inclusive o próprio Odair, sofrendo críticas por parte do torcedor, mas se analisar friamente, olha, o que se dizia do Inter, o que se dizia do Inter no início dessa competição, início do Campeonato Brasileiro, vindo de uma segunda divisão, com um time que foi montado aí durante o campeonato, uma péssima participação no Campeonato Gaúcho, ou seja, eu digo, olha, hein, Garbassi, se lá no início do Campeonato Brasileiro, a própria direção do Internacional tinha dito, olha, o Internacional garantido vaga em Sul-Americana, o ano está mais do que ganho. Só que o Inter se habilitou, evidentemente, chegou à liderança do Campeonato Brasileiro e na medida que se habilitou, a exigência passou a ser outra, E aí passou a sonhar com o título, mas, olha, uma campanha para quem não tinha expectativa nenhuma, chegar hoje entre os 4, em vaga direta para a Libertadores, e até... Será que lá no início, se tu chegasse para a direção do Internacional, vamos assinar aqui, ó, o Internacional está garantido entre os 4 aí primeiros do Campeonato Brasileiro, será que não assinariam na hora? Eu achei que a grande injustiça desse ano no Beira-Rio, com toda a franqueza, foi a maldade da torcida do Internacional para com o Odair. O cara, como tu mesmo disseste, tirou o time da segunda divisão para a primeira divisão. Quem iria sonhar que o Internacional estaria na 3ª ou 4ª posição desse ano e lutando e quase conseguindo uma vaga para a Libertadores da América?
Mas a gente não pode querer muito mais da torcida, porque a torcida é fanática, a torcida é emotiva. É passional, passional. O torcedor passional vê o momento, e não vê a vê hora. com profundidade. Mas nós também temos que ver, não pode se culpar o treinador nesse caso, mas pode-se ver o seguinte, o Patrick caiu de produção. A lateral direita do Internacional não resolveu direito, porque quando entra o Zeca, querem o Fabiano, quando entra o Fabiano, querem o Zeca e tal. O rapaz, aquele menino Iago, lateral esquerdo, não é o mesmo de 6, 7, 8 rodadas atrás. E agora, não sei se eu vou me incomodar com alguém ou não, mas, sinceramente, está na hora do Internacional pensar numa certa renovação, porque um jogador de 36 ou quase 37 anos, ele não aguenta 90 minutos de intensidade. E o D'Alessandro, reconheço que é um craque, joga bola, mas as condições físicas não são mais as mesmas. E ele atrasa o time do Internacional. Mas ele atrasa porque tem que analisar, porque ele atrasa. Mas antes disso, a gente falar, já que tu gosta muito de falar do D'Alessandro, e eu até concordo, ele voltou, aí o time teve ele caiu de produção, mas as explicações foram até ontem dadas pelo Patrick. O Patrick disse que o Internacional passou a ser conhecido a maneira de jogar, e o lado forte do Internacional era exatamente essa do Iago, do Patrick. E o Iago disse, olha, eu não vi tanto assim caída de produção. Mas se explica muito no levantamento feito aqui pela nossa produção. Olha, o Iago e o Patrick jogaram 34 das 36 partidas que o Internacional disputou. Tu tem que cansar, tu tem que sentir. Olha, praticamente jogaram todas, 34 de 36 partidas. Nem os times que disputaram o Campeonato Brasileiro tiveram jogadores com esse número de partidas, porque mesclavam, dependendo da competição, jogavam aí com uma equipe mista, ou equipe titular, dependendo da prioridade que os times tinham. Agora, jogar 34 de 36 partidas. Aí se justifica. Não tem como tu não manter um aproveitamento. Aí se justifica a queda de produção do Internacional, porque o grande forte do Internacional estava no ajuste do meio de campo, com o Rodrigo Dourado, o Patrick e o Edenilson. Como o Patrick caiu de produção, o meio de campo do Internacional ficou capenga. E se reconhece que o futebol dele não é esse que ele jogou nas últimas duas partidas. Não dá para tornar o Patrick como um jogador... como um jogador principal. Né? Não, mas ele se destacou muito, todo mundo. Mas evidente, por quê? Porque o time do Inter é um time limitado. Né? Ele não é um jogador para ser protagonista, ele é um jogador como coadjuvante, mas ele é um jogador importante, ele mostrou isso aí, né? Que é um jogador importante. Agora, a questão do D'Alessandro, eu até concordo contigo, em parte, ou seja... O que aconteceu com o D'Alessandro? Na volta do D'Alessandro, o Internacional também sentiu, porque aí houve uma mudança de características. Sim. Tá? Houve uma mudança, saída de posicionamento do Patrick também, né? Em função da volta do D'Alessandro. E o D'Alessandro, claro, todo mundo sabe que é um jogador de 36 anos, é um jogador que não tem mais... Tem que ser poupado. Tecnicamente, ele é indiscutível. Tem que ser poupado. Agora... vai ter que arrumar uma maneira de, daqui um pouco, para que ele tenha uma assistência, que nem fez o Renato com o Douglas o ano passado. Ou seja, ele arrumou uma maneira que fosse dada uma assistência para ele. Ele não pode correr tanto. Ele não pode correr tanto. Não, mas ele até corre demais. Numa parte limitada. Mas ele até corre demais, né? Ele até corre demais, exatamente por isso. E se cansa depois. Né? Não é questão de descansar. Ou seja, ele acaba, de repente, chamando o jogo para ele, né? Porque ele, mesmo com essa idade, ele tem uma intensidade muito grande durante a partida. E acaba, exatamente por isso, também atrasando a equipe. Mas o jogo... Cadu, eu só assim, eu acho que a gente tem que ter noção das coisas, tem que ter um entendimento de que o Internacional recém retornou de uma temporada difícil, complicada, em que disputou a segunda divisão no ano passado e realmente não tinha todas essas expectativas, até pela montagem do seu grupo, até pelo primeiro semestre, enfim. Mas o Internacional, a gente tem que ser franco. Essa análise que vem sendo feita em relação tu foi a o laterais, o Internacional vai ser campeão brasileiro. Eu disse que o desce uma de Ângelo Garbasco, errou! Mas eu cravei, tu sabe por quê? Porque o campeonato tem um nível tão baixo, mas tão baixo, que o Grêmio, comprometido com todas as demais competições, especialmente a Libertadores da América e também durante certo período com a Copa do Brasil, porque foi
Semifinalista? Quartas de final? O Semifinalista. Grêmio Semifinalista. jogou 60% do campeonato com time misto ou reserva. Exatamente. E, 60%. e tem condições de ficar entre os 4 e possivelmente fica entre os 4. Para aí um pouquinho, não fala Mas do o Grêmio, fala do Internacional, Palmeiras. lá pelas fala do tantas, Palmeiras que vai ser campeão passa a ter brasileiro. apenas um adversário. A fragilidade do São Paulo, que liderou parte do campeonato, a fragilidade do Flamengo, que liderou parte do campeonato. E o Internacional tem que dizer claramente, o Internacional não é campeão brasileiro porque não teve laterais. E porque lá pelas tantas se reinventou e se deu como é que a gente diz, como uma determinação que o D'Alessandro tivesse que voltar a jogar. E ele estava ajudando muito o Internacional, entrando como uma alternativa de segundo tempo. E lá pelas tantas se decretou, D'Alessandro tem que voltar. Matou o Patrick, matou o Iago. Ninguém decretou. Matou o Patrick, é verdade matou que o ele Iago. fica... E hoje estão perguntando para o Patrick por que ele não tem mais rendimento. Daqui a pouco ele é um jogador com uma relativa limitação que todo mundo percebe. Mas claro que é um jogador e limitado. que atua claro que muito é. bem em determinada Claro que função. Lá, como disse Em determinada função. o Darcy tem dito nas suas participações, olha, agora ele está mostrando que ele é, agora ele chegou no seu limite. Né? Então, Mas eu acho que é um jogador que pode acrescentar como coadjuvante, não como protagonista. As ressalvas têm que ser feitas, Agora, essa questão... mas o Internacional abriu mão. Essa questão de nível baixo, não tem que parar com isso aqui. Esse é o nível do futebol brasileiro. Os melhores jogadores estão fora. Não adianta. Nivelado por Eu baixo. estou usando isso como parâmetro para dizer que o Internacional não é o coitadinho que estão querendo dizer, não. Querem dar troféu peninha para o Internacional. Não é peninha. Não é peninha, dentro de uma cara, realidade. pelo amor de Deus. Fábio, tu tem razão numa coisa que eu vou dizer aí, e eu acho que o Josias vai ficar contente. Pelo É número- difícil contentar o Josias, mas Eu vamos lá. sei, entre eu e ele nos contentarmos é difícil, mas eu vou te dizer uma coisa. O Josias disse há pouco que o Grêmio jogou 60% ou 65% com time reserva ou time misto do Campeonato Brasileiro. Então, tu tens razão no aspecto que o Campeonato Brasileiro estava num nível baixo, porque eu vou explicar o seguinte, o Internacional jogando 80%, 70% das partidas com o time titular, está apenas a uma partida avante do Grêmio. Ou seja, o Internacional tem 3 pontos mais do que o Grêmio, uma partida só. Compara, nós temos que fazer a comparação local de Grêmio e Internacional. O Grêmio jogando com time reserva, time misto, disputando Libertadores da América, e o Internacional só disputando o Campeonato Brasileiro, só 3 pontos. Mas vem cá, o Campeonato Brasileiro não se resume em Grêmio Internacional, então compara com o Palmeiras, que estava numa situação do Grêmio e vai ser campeão brasileiro. Não posso comparar com o Palmeiras, porque ninguém pode comparar com o Palmeiras, porque há um ano atrás eu disse que o Palmeiras ia ser campeão brasileiro e o Chacrinha do Rio Grande do Sul disse assim, errou! E agora ele tem que dizer, acertou! Mas Fala. tu disse do campeonato passado. Eu disse que o Palmeiras ia O ser velho campeão. guerreiro. Eu falei, fala, não, diz agora, acertou! Mas então o quê? Um ano depois, um campeonato Não depois... interessa. Eu disse no início do ano que o Palmeiras ele não disse que seria com o Felipão. Por que tu não me pede desculpa? Não, o senhor disse que o Grêmio era o franco favorito. Por quê? O senhor disse que o Não, Grêmio era o Palmeiras. favorito. Não, o senhor era o Grêmio era o Palmeiras ia ser campeão de tudo. Ih, O campeonato. Vem cá. Isso dissesse o ano passado. Por que o tu ano não passado. reconhece? Porque tu erra humildade. sempre. Tu erra sempre. Tem humildade e troca o errou por acertou. Claro que errou. Eu Ano não passado acertei. disse que o Palmeiras ia ser campeão de tudo. Não foi campeão de nada ano passado. Campeão brasileiro. Esse ano disse que o Grêmio era o grande favorito. Não. Era o grande favorito para ser campeão. Não, senhor. Tu tá botando palavras na minha boca e disse assim, o Grêmio não pode ganhar o Campeonato Brasileiro porque o Grêmio vai se dedicar para a Libertadores. E eu disse que o Palmeiras era o grande favorito. E tu disseste que eu errei tudo. O Palmeiras estava na mesma situação do Grêmio. Priorizou Libertadores. Mas tem mais plantel. Diz agora, acertou. Eu quero ouvir, Errou de novo. Quer fazer tipo aqui. Não quero fazer tipo. Fazer tipo. Oh. Não, que isso? Bom, mas o... Eu não sei se o Josias gostou disso ou não.
Porque esse era o desafio, era agradar o Josias. Não tem, Eu queria te agradar. não tem nada me dizendo respeito até agora. Eu tô aqui, eu tô estilo uma coruja. Assim, não tô Mas tem direito de resposta, fosse citado nominalmente. 65% que o Grêmio jogou com o time de reserva. 60, mais de e tá 60. só 3 pontos atrás do Inter. Sim, mas tu não tem que ver o Palmeiras, então. O Palmeiras estava na mesma situação. O Flamengo disputou Libertadores e tá na frente. Tu tem que fazer o comparativo dos times que disputaram Libertadores. O Flamengo, eu não o vou Grêmio, fazer, o Palmeiras. Eu não vou fazer comparação com o Flamengo, porque faz uns 3 anos que o Flamengo é o time mais rico do país, mais que o Palmeiras. Empregou milhões no plantel dele. E a única coisa que eles ganharam nos últimos 3 anos, para não dizer mais do que eu, até onde eu me lembro de 3 anos para cá, mas deve fazer uns 10 anos. A única coisa que o Flamengo ganhou até hoje foi o Campeonato Carioca. Eu não me lembro do último. Ganhou a Copa do Brasil com o Paulo Pelaipe quando estava Quando lá. isso? Quanto? 3 anos atrás? 3 anos atrás. O Diego e o Everton ganham. A folha do Diego e do Everton dá mais que a do Internacional. Todinha. E a do Internacional é cara. O Grêmio, e a do Internacional é cara. Então o Flamengo não é parâmetro porque não ganhou nada. E o Palmeiras, até devo dizer, o Palmeiras faz muito tempo que não ganha nada. Ele compra quem quer, também gastou milhões e tal. E agora está pintando que vai ganhar. Né? O Grêmio com um orçamento modesto, perto destes dois. O Internacional também. Né? O Internacional veio de uma segunda divisão e estava disputando o título até ontem. O Grêmio com um orçamento bem modesto, tendo que se desfazer de um craque, que eu não me lembro do último craque, da qualidade do Arthur ter sido fabricado no Rio Grande do Sul e no país. O Grêmio conseguiu, de 76 para cá, ser penta da Copa do Brasil, ser tricampeão da Libertadores. Só o Grêmio e São Paulo tem 3 Libertadores, mais ninguém. O Grêmio conseguiu ser bicampeão da Recopa e de lambuja veio um gauchinho. Então, assim, eu acho que a gente não tem que mirar Palmeiras, não tem que mirar Flamengo. Com o dinheiro que eles têm, se tivesse aqui, nós estaríamos disputando a final dos 3 campeonatos. Não, eu não estou mirando, eu estou indo na linha do Garbaschi, que a projeção tem que ser feita entre os times que disputaram Libertadores, Copa do Brasil. Não, estou comparando o Grêmio Internacional. O Internacional só disputou o Campeonato Brasileiro e o Grêmio é Libertadores. Eu estou comparando regionalmente. Mas, Garbaschi, o Grêmio é melhor que o Internacional. Tanto é verdade que o Grêmio estava em todas as competições. O Internacional veio de uma segunda divisão. O teu parâmetro para fazer esse tipo de comparação é com os times que disputaram Libertadores, participaram de Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro, Libertadores. Não adianta tu fazer esse comparativo com o Internacional. O Internacional veio de baixo. Mas eu não vou comparar. Eu não vou comparar Grêmio e Inter. O Grêmio é superior Eu não vou ao Inter. comparar Grêmio e Inter. Eu não Inter. vou comparar Grêmio e Inter com Palmeiras e Flamengo, porque os dois são times milionários, com cotas grandes. Papagaio do Josias. E Grêmio não dá. Mas o futebol não é feito só de dinheiro. O futebol é feito de criatividade. O futebol é feito com inteligência. Então não é porque... frase do Ibsen Pinheiro. O dinheiro demais às vezes atrapalha. O dinheiro demais às vezes atrapalha. Tu tem que ter competência. Dá para mim que eu não me atrapalho com ele. Agora, isso não é a questão, são situações diferentes. O Grêmio é extremamente superior ao Internacional. Tanto é verdade que o Grêmio estava em todas as competições. O Grêmio foi campeão ano passado de uma Libertadores da América. O Grêmio teve uma semifinal de Libertadores e saiu por uma circunstância. Tu sabe que eu quero dizer que o Grêmio de hoje, feita a comparação, parece o Internacional de ontem, que a gente se lembra de tempos anteriores, que o Internacional tinha fábrica de jogadores de base. Hoje, o Grêmio tem fábrica de jogadores de base. Sai o Pedro Rocha, entra o Everton. Sai o Arthur e vem o Matheus e vem não sei quem. Aí, o que eu acabei de falar? Falta de planejamento. O que eu acabei de falar? Não é falta de planejamento, é falta de gestão. O que eu quis dizer? Ou seja, não adianta tu ter muito dinheiro, encher jogador e tu não ter um time competitivo. O Internacional não tem nada na base. Isto que o Grêmio fez, isso que o Internacional fez lá atrás e chegou aos títulos de campeão do mundo, campeão de Libertadores, enfim, o que o Grêmio fez agora, essa é a criatividade. Tu tem que fazer jogadores, tu tem que produzir jogadores. O Grêmio produziu quantos jogadores esses últimos anos? Quantos jogadores estão subindo ano passado? Essa é a questão. E quantos jogadores da equipe de base o Internacional tem de titular? Porque não teve uma gestão, Garbaschi. Então não tem gestão nem planejamento. Mas é evidente que não, Garbaschi. Tu tá contando a história da carochinha? Sim, então eu estou te dizendo o seguinte, como não tem dinheiro e também não tem gestão, eu não sei onde que pode chegar. Mas tu
Mas o Inter está num recomeço, Garbaça. É? Mas Não o Inter... sei. Vocês estão rindo aí, estão aparecendo. Eu não sei, participem do programa. Melhor que ficar... Aí Não, é que nós- fazer um programa paralelo. Nós justamente estamos dizendo isso, a gente não está participando do programa. Não, você tá fazendo Até um porque programa paralelo. essa discussão de vocês está muito engraçada, porque vocês estão dizendo a mesma coisa aos Mas é, berros. mas é isso Eu que não nós estou temos. entendendo o ponto da Vocês divergência. estão, eu perguntei para ele qual é o ponto, porque às vezes eu sou meio burro, então eu preciso me instruir. Né? Eu perguntei assim para ele, para vocês participarem também, o Caldo quer. Qual é o ponto de divergência deles, tu sabe? Estão aparecendo? Eles Eu e estão. tu? Eles estão. Como é que vai? Nós Tudo só bem, temos tudo bem. convergência. Mas o Eles Garbaça estão é difícil de eles entender estão as aos coisas. berros, dizendo a mesma coisa. É difícil. Mas o Grêmio, Eu tô olha isso, olha a estrutura vai que tem, recomeçar. olha a estrutura que tem o Grêmio. Desde a gestão, o Grêmio vinha há 15 anos sem ganhar um título. O presidente Romildo assumiu, arrumou as finanças do Grêmio, fez título, voltou a dar título. Mas como é que era o Grêmio lá atrás? O que o Internacional está fazendo agora, Garbaça? Exatamente, se reestruturando. Campeonato Gaúcho se vale ou não reestruturando. vale? Acho que vale, né? Tá Acho- bom, eu- então não estava 15 anos, porque o Grêmio ganhou o Campeonato Gaúcho em Não, em 2006, fatos 2007. relevantes. Vamos combinar. Quando é que o Campeonato Títulos Gaúcho não relevantes. vale ou quando é que o Campeonato Gaúcho? Que é para mim saber, porque senão eu Não, fico acho que perdido. vale sempre. Então o Mas- Internacional tô me está refer- há 8 anos sem ganhar título? Não, tô me- É isso? Vamos parar com Não, essa o Internacional bobagem. perdeu. Essa bobagem Não. só existe aqui no Rio Grande do Mas Sul. ninguém tá dizendo. Essa história de 15 anos sem ganhar título. Tá bom, então é não é, tudo só bem, tudo aqui bem, no tá, Rio Grande tá do bom, Sul. então tá, não né? é. Cai conversa, puxa aqui, puxa cá. O Grêmio estava há 15 anos. Isso é chato. Isso é dito pelo próprio Renato. O Renato disse, chato. eu voltei para dar um título depois de 15 anos. Então cobra do Renato isso aí. Ele mesmo disse, eu voltei para dar um título do Grêmio após 15 anos. Dito pelo próprio Por quê? Renato. Porque todo mundo aqui, Ah, todos bom, os então- dias diz o isso. Renato é manipulado, Todos então. dias. Cadu, deixa eu dizer, isso é coisa. mas falando Tu de saiu relevante. de casa de mau humor hoje? Tô Tu te saiu falando de casa de mau relevante. humor? Tu não tomou café da Mas, manhã? Renato, eu tô te perguntando. Não. O Renato não disse Eu estou isso? dizendo, o Renato disse o que todo mundo disse. Ele foi ali e disse. então tá. Né? Então- Até porque te dizia, a pergunta do repórter para ele assim, escuta, Renato, como é que tu está te sentindo? Voltou para o Grêmio há 15 anos sem ganhar um título, o Grêmio ganhou. Quando isso te dá prazer e tal, é assim que funcionam as perguntas. Ou não é, ou eu estou mentindo. então, a aqui. culpa é do ou não repórter. é assim. A ou culpa não é do é jornalista. assim. Eu É tô assim ou afastado não é dessa assim? culpa é do É, jornalista. não, é assim ou não é assim? Você que está em casa, é assim ou não é assim? A culpa- é assim a que culpa é do funciona. jornalista. É assim que funciona. Tá? Aqui na Terra nós temos de tudo. Nós temos um Paulo Coelho da Ipiranga. O Paulo Coelho da Ipiranga previu primeiro que o Romildo ia ser um fracasso, quebrou a cara. Depois tomou uma chinelada, uma enjada do Romildo antológica. Aí ficou com mais raiva. Aí ele previu que o Grêmio sequer ia se classificar para o Gauchão. Baixou de novo. Aí ele previu que o Grêmio não ia passar pelo Independiente. Perdi de novo. Agora, por fim, que ele é um gremistinha, né? Ele resolveu provocar mais. Então ele disse que o Internacional ia ser campeão do Brasil. Ele errou de novo. Ele errou 4 vezes. Bom, então esse é parceiro do Ângelo. Então, eu É, sou... esse é parceiro então, do então, Não, tu não é o, tu não, Tetra. não, tu não é o premiado. Tu não é o melhor. Nisso não. Não. Mas eu acertei que o Palmeiras ia ser campeão brasileiro ou não? Não, porque tu dissesse que isso era o ano passado. O ano passado tu dissesse assim, o Palmeiras vai ganhar todas as competições. Não ganhou nada. Todas. E eu não- Campeonato não ganhou Paulista, nada. Tá. Copa do Brasil, Mas, Brasileiro Josias, e Libertadores. Foi Josias, isso que tu eu não disse. posso errar com um ano de atraso se concretizou agora. Olha aqui, falar aí atrás que você está sempre certo e correto, em onde você faz a revisão do seu carro. Casa dos Pneus, 50 anos de qualidade. Lá você faz a revisão do seu carro e aproveita as promoções. O pneu está ficando desgastado, está careca, então... Passe lá, está aí o telefone também, 3342-4245, Avenida Ceará, 1055, lá que fica a Casa dos Pneus. Revisão e aproveita as promoções que você sempre encontra lá na Casa dos Pneus. Nossos 2 toques para a DD Internacional, que é o novo participante no mundo do esporte, agregando qualidade e inovação para o mundo do futebol. Promovendo serviço, exclusivo, gerenciamento e consultoria. DD, competência, confiança e transparência no marketing esportivo, criação de marca para jogadores, clubes e patrocinadores. Você está com aquele amassadinho no seu carro, aquele amassadinho na porta, no paralama, no para-choque, deixou no estacionamento, chegou, olhou, aquela batidinha lá que incomoda. O João, amassadinho. O João Zé é aquele que deixa bem longe todo mundo, né? Não vai chegar com o carro virado no chapéu lá. Não, aquela batidinha, aquele ovinho que fica ali, com batida de porta e tal, né?
Então você resolve isso aonde? Lá no Martelinho de Ouro, que fica na Euclides da Cunha, 309. Telefone aí, 3315-2160. 3315-2160. Ligue ou passe lá, fale com o Marcelinho e resolva lá esse problema que é chato, né? Lá no Martelinho de Ouro. Vamos para um rápido intervalo, voltamos depois, falando aí da derrota do Grêmio para o Flamengo ontem, né? E o Renato, a coletiva do Renato, olha, de novo, hein? Fica, não fica, teve proposta do Flamengo, enfim, né? Está vivendo essa situação. Já voltamos. Estamos de volta com o nosso Dois Toques, 21 horas e 32 minutos. Nosso Dois Toques de hoje com o Ângelo Garbaschi, o homem que não... o profeta, né? Carlos Josias e Fábio Berti. Você nos assiste pelos canais 24 e 524 da NET, para as principais cidades do Rio Grande do Sul, mas vamos para o mundo através das nossas plataformas digitais. Ao vivo em todas elas. No Twitter, hashtag RDC, nosso site www.rdctv.com.br, no YouTube e no Facebook. Inclusive você manda a sua mensagem e também localize a cidade onde você está enviando a sua mensagem. E também vá compartilhando. Compartilhe você, seus amigos aí, para que mais pessoas conheçam a nossa RDC TV, que estamos há pouco mais de 4 meses no ar. Nossos Dois Toques para Tubolândia, componentes eletrônicos, centenas de ofertas lá na Tubolândia, que o pessoal do interior pode comprar pelo site, o pessoal de Porto Alegre, Grande Porto Alegre, além do site, tem também aqui na loja Alberto Bins, 533, onde fica a Tubolândia. Também para a Baidolb. Na Baidolb você tem tudo na linha automotiva, multimídias para todos os tipos de carro. E, além do site, 3 endereços aqui em Porto Alegre. Na Benjamin Constant 1315, quase esquina com a São Pedro, na Avenida Ipiranga, a Baidolb da loja na Ipiranga fica na 5.800, Ipiranga 5.800, e a nova Baidolb, agora na Zona Sul, aqui em Porto Alegre, na Avenida Icaraí 912. Nossos Dois Toques também para a Multissom. Na Multissom sempre tem uma loja sempre bem pertinho de você, tudo em áudio, vídeo, instrumentos musicais, tudo nessa linha. Uma loja bem pertinho em qualquer cidade aí do estado do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná. Então, né, você adquire as promoções que você sempre encontra nas lojas da Multissom pelo Credifácil, pagando em 15 vezes no Credifácil da Multissom. E o Grêmio ontem, Renato, olha, Flamengo, no Rio de Janeiro, enfim, o Grêmio, Maracanã lotado, casa cheia,
Quem nos mostra aí o que foi o jogo de ontem, né? A derrota do Grêmio diante do Flamengo, é o repórter Guilherme Paz. Flamengo e Grêmio se enfrentaram no Maracanã. O primeiro tempo foi todo do Flamengo. René, aproveitando a sobra após bela jogada de Cuellar, perdeu a chance de abrir o placar. Diego Ribas arriscou de longe e Paulo Vitor mandou para escanteio. O segundo tempo começou e o Flamengo continuou pressionando. Paulo Vitor fez mais uma boa defesa no chute de Pará. Após o escanteio, Hever cabeceia. Uribe, aproveitando falha de Marcelo Oliveira, faz um belo gol, abrindo o placar para o Flamengo. O lance gerou muita reclamação, pois em jogada perigosa, Uribe acertou a cabeça de Bruno Cortez na finalização. Não cabe a mim, entendeu? Eu continuo elogiando a arbitragem no Brasil todo, mas vocês viram o que aconteceu no primeiro gol, né? Então, viu o gol agora no vestiário. Inacreditável, né? Mesmo com modificações, o Grêmio não levava perigo para o gol do Flamengo. Neste lance, Ramiro salvou em cima da linha, Jeromel cabeceou e parou em boa defesa de César. Tentando pressionar, o Grêmio deu espaço para o contra-ataque. Berril cruzou e Diego Ribas fechou o placar. 2-0 Flamengo. O nosso time está muito estático. A gente tocava a bola e esperava o companheiro decidir a jogada. Então o time do Flamengo estava diferente. O time do Flamengo estava se movimentando bastante. Da mesma forma que eu quero que a minha equipe jogue. Só que hoje a gente não estava tendo a movimentação. Então ficou fácil para o Flamengo nos marcar. Com a derrota, o Grêmio fica na quarta colocação com 62 pontos no Campeonato Brasileiro. A mesma pontuação que o quinto colocado São Paulo, que joga na noite de hoje contra o Vasco. O São Paulo tropeçar, a gente tem que fazer a nossa parte. Então hoje nós sabemos que o jogo ia ser bastante difícil. O Grêmio já está na pré-Libertadores e o objetivo maior nosso agora é colocar o Grêmio no G4. Então estão faltando 2 rodadas para a gente vai tentar buscar esses pontos que vai colocar o Grêmio na Libertadores direto. E pelo resultado, pelo jogo que vai acontecendo nesse momento, vamos chegando aí a 25 minutos do segundo tempo lá no Rio de Janeiro, o São Paulo, que é o inimigo do Grêmio aí, direto nessa quarta vaga, o Grêmio vai se mantendo entre os 4, o Grêmio aí pelos critérios tem a mesma número de pontos, a pontuação de São Paulo, mas com a derrota do São Paulo, 25 minutos lá do segundo tempo, São Januário, o Vasco vai vencendo por 1-0. Esse é um resultado que também interessa ao Internacional, na medida que o Internacional apenas com uma vitória desses 2 jogos que faltam, no próximo domingo, com o Fluminense ou contra o Paraná, o Inter está garantido aí já na fase de grupos da Libertadores do próximo ano. Olha, mas eu não dá para entender, o Renato até falou sobre a questão até da arbitragem, uma falta maior do que essa aí, o jogador do Flamengo chutou a cabeça do Cortez, quer dizer, e a arbitragem ficou só olhando. Mas sabe que um jogo que o Grêmio foi, que queria ganhar do Flamengo... não queria ganhar? Né? Queria ganhar do Flamengo? Queria perder? Queria ganhar do Flamengo. Não, tu não deixa eu terminar, rapaz. Tu me chama de profeta e tu profetiza o que eu vou dizer. O Grêmio queria ganhar, mas é o time que não anda em campo para ganhar. Olha aqui, ó. Olha o seguinte, o Grêmio foi para ganhar do Flamengo, teve uma derrota para o Flamengo, porque o Grêmio queria galgar um passo mais adiante, e eu vejo agora, não sei se é só observação minha, eu vejo a entrevista do Renato, e o Renato não está triste. Eu não sei se ele está pensando no Flamengo ou ele não está triste porque qualquer um que acontecesse estava bom para ele. Estava bom o Grêmio, estava bom o Flamengo. É isso que eu estou pensando. Eu via o rosto do Renato. O Renato não está com um semblante triste da derrota. O Renato, como sempre, que é o Renato... Tia, Cadu, vocês já falaram quase todo o programa. Isso aqui é uma besteira que ele está dizendo. Vamos falar sério. Pô, como concordar contigo? Eu concordo contigo. Vamos falar sério. Vou te tirar do ar, rapaz. O telespectador, ele quer escutar futebol, ele quer uma análise com seriedade, com crítica, com ponderação e com argumentação. Olha aqui, já que eu não falei até agora, eu vou falar um pouquinho, pelo menos. Jogo de ontem. Que milagre. Jogo de ontem. O Grêmio jogou muito mal. Pessimamente mal, mereceu perder.
O resultado de ontem e o jogo de ontem, principalmente, embora o gol tenha sido um escândalo, a falta foi escandalosa. Tá? O resultado de ontem serve para algumas reflexões, até visando 2019. Uma delas, o Grêmio tem alguns jogadores ali que têm que ser repensados. Eu não vou fazer aquela história do terra arrasada, tem que varrer. Não é comigo isso, até porque o Grêmio tem quem faça as análises Mas o Grêmio sabe e disso. conclui quem tem que ficar ou quem tem que sair. Agora tem que ter muita calma nesta hora. Ontem eu estou olhando a zaga do Flamengo. O Flamengo tem um Pará que foi corrido daqui tanto quanto o Bressan está sendo. Diziam horrores do Pará. Diziam coisas pavorosas do Pará. Ele está lá. O Hever, então, virou meme, né? A zaga do 5-0. E o Rodolfo, meu Deus, ouvi chamar o Rodolfo de tudo. Então, assim, o Grêmio tem... Imagina o cidadão que critica os jogadores veteranos, que se fosse no Rio, o que diria dessa zaga do Flamengo? Então, o Grêmio tem alguns jogadores ali que é preciso repensar bastante, né? O Marcelo Oliveira é com todo respeito e com todo carinho por tudo aquilo que ele já deu para o Grêmio. O Ramiro é outro, que anda muito mal. O Maicon. O Cícero até não acho que tanto, mas enfim, que se repense também. Léo Moura é quase jogador. O Léo Moura, olha, jogando como o D'Alessandro joga, ele se dá bem. Sim. Uma vez por semana, tendo alguém que proteja, não entende? O Zé Roberto jogou até 44 anos assim. Ele tá, acho que fisicamente, embora com mais idade, ele está bem acima do Marcelo Oliveira em termos de preparação, claro, um jogador de foco, tecnicamente extraordinário. E talvez até do Michael, embora o Michael eu sei que internamente ele tem uma postura que é muito importante para o grupo. Então eu acho que o Grêmio tem que começar a repensar isso, trocar com calma, não trocar 6 por meia dúzia. Tem que dar uma olhadinha, a meu modesto juízo, tem que dar uma olhadinha efetivamente no preparo físico do Grêmio, que eu já há algum tempo noto que no segundo tempo ele cai bastante. Claro que eu sei que o Grêmio vem de muitas partidas, de muitas competições. Pode ser que eu esteja enganado, não tem dúvida, mas eu acho que não custa repensar e refletir sobre estas questões. Né? Com relação ao Renato, que fizeram um auê, porque o Renato disse, porque o Renato não disse. Eu escutei a entrevista do Renato, não vi absolutamente nada de anormal. Não vi absolutamente nada de novo. E não vi nada de alarmante. O Renato disse aquilo que qualquer treinador do Brasil que não tiver cacaca de galinha na cabeça vai dizer. Eu tenho um sonho de treinar o Flamengo, eu tenho um sonho de treinar o Corinthians. O Tele Santana dizia isso. Enfim, então, o cara é um profissional, o cara é treinador. Quando o Grêmio ou quando qualquer clube de futebol querem mandar alguém embora, eles mandam, não importa se o cara é ídolo, se o cara tem uma vida no clube ou não. Eu vou dizer uma coisa para vocês, vou relembrar vocês. Eu era vice-presidente do clube em 2005 e coube a mim a ingratíssima tarefa de despedir um cara que era um monstro sagrado na história do Grêmio, Hugo de Leão, que foi o grande capitão América, o grande capitão do mundo. Eu não engraxava o sapato dele, focado na história do clube. Mas, infelizmente, naquela época, ele chegou num ponto que não dava, a gente teve que trocar o Hugo, o Mário Sérgio também foi trocado, veio o Mano, e o Grêmio reatou e acabou chegando lá nos aflitos. Então, assim, quando o clube quer, eu tenho que mandar algum profissional embora, e ele, olha, não deu, a gente fez o que podia, mas não deu, tchau. O Grêmio já fez isso com o Renato. O Paulo Odoni já despediu o Renato. Deu aquela choradeira no pátio, os torcedores se abraçaram e choraram. Então agora o torcedor ficar de nhé, e ai, de chorinho para caixa. Olha o Renato, olha só o que ele está fazendo com o Grêmio. O que ele está fazendo com o Grêmio? Vamos ver a entrevista do Renato. Ele está trabalhando, está recebendo e está devolvendo em títulos. Vamos ver o que ele disse que quer ficar no Grêmio, mas se for o caso vai para o Flamengo e que um dia ele quer treinar o Flamengo. Aonde é que está o pecado do Renato? Ora, por favor, vamos ser mais adultos. Vamos ver então o que o Renato disse após o jogo de ontem exatamente sobre isso, sobre a permanência dele ou não no Grêmio e também o assédio aí que ele passa a ter do Flamengo. O maior dilema do final do campeonato gremista não é o G4, e muito menos a pré-Libertadores. É se Renato Portaluppi fica ou não no Grêmio em 2019. O treinador também é identificado com a torcida rubro-negra e não nega que é um sonho treinar o time do Rio. Treinar o Flamengo era um sonho que eu tinha de treinar o Grêmio também.
Até porque eu me criei dentro do Grêmio, ajudei a conquistar muitos títulos. Então eu tinha um sonho de treinar o Grêmio. Então eu fico feliz por ter realizado meu sonho de treinar o Grêmio. Continuo treinando o Grêmio. E eu tenho um sonho de treinar o Flamengo. Quando vai ser, eu não sei. Mas eu sei que esse sonho vai chegar. Mas por enquanto estou muito bem no Grêmio e faltam 2 rodadas. Outra coisa que o atrai é a praia do Rio de Janeiro. Aqui, ele mora em um hotel, não tem praia e pela sua idolatria mal anda nas ruas. Já no Rio seria diferente. Poderia jogar o seu futevôlei, caminhar pelas calçadas de Copacabana ou até curtir a praia do Leblon. Quanto à minha vida em Porto Alegre, realmente eu não tenho vida. Mas tem o ônus e o bônus, entendeu? Então faz parte. Ou você trabalha, ganha dinheiro, ou você vai se divertir. A praia tá lá, ninguém vai roubar a praia. Vai ficar sempre lá. Se Renato vai para o Rio treinar o Flamengo ou vai ficar mais um ano no Grêmio, não sabemos. Mas o carinho pela torcida rubro-negra, ele não pode negar. É lógico que tenho sempre um carinho especial pela torcida do Flamengo, por tudo que eu vivi aqui dentro, né? Joguei há alguns anos no Flamengo, ajudei a conquistar alguns títulos. Joguei ao lado do meu grande ídolo, que é o Zico. Então eu sempre fui tratado como ídolo por essa torcida. Agora também eu estou muito feliz no Grêmio. Eu sou gremista, todo mundo sabe, não preciso repetir isso toda hora, estou muito bem lá, estou feliz. Faltam 2 rodadas para terminar o campeonato, estou precisando de férias, entendeu? Mas eu tenho conversado com o presidente, tenho trocado algumas ideias, as coisas estão andando. Então vamos pensar nas 2 próximas rodadas que faltam. O mais importante de tudo, no momento, não é o contrato do Renato, sim o Grêmio no G4. É com isso que o torcedor tricolor sonha. O Grêmio no G4 e Renato no Grêmio. Aonde que está o erro na entrevista do Renato? Teve só um ato falho ali, né? Aqui, eu gosto de estar aqui eu tenho uma história, o aqui. O aqui. Mas foi um ato falho, mas não, que não tem problema nenhum. A residência dele fixada há 25 anos é normal. Ele foi educado, elegante, corretamente político corretamente. Hoje eu li coisas assim nas redes, principalmente no Twitter, que com franqueza, as pessoas que escreveram as porcaria que eu li hoje, elas não ouviram a entrevista dele. Elas não ouviram a entrevista dele e saem a vociferar. Aí acontece o seguinte, eu vou dizer uma coisa, eu gostaria que o Renato ficasse, tá? Eu e grande parte, se não toda a torcida do Grêmio. Aqueles que não gostam, eu vou dizer para eles como é que vai funcionar, tá? Depois vocês me cobrem. Funciona como funcionou há bem pouco tempo atrás. O Renato vai embora, vem um cara que a torcida fica meio que desconfiada, o cara vai mal no Campeonato Gaúcho, que o Internacional vai ganhar o Campeonato Gaúcho, esse campeonato a gente sabe que é dele. Vai ganhar o Campeonato Gaúcho, o cara não termina, não começa a disputar a Copa do Brasil. Manda ele, vem o segundo. Aí o segundo começa na Copa do Brasil, vai mal e tal, não encaixa o time e tal, pá, cai ele. Para o brasileiro vem um terceiro. Aí o terceiro também não funciona. Aí vem um quarto que aí não aguenta mais com pegar tudo. Aí chamou o Renato. Não, escuta. Aí tudo quadradinho, bonitinho e tal, ganhando 200 mil, 250 mil. Porque o Renato ganha 700, 800, 600. É muito dinheiro. Vamos pagar 200, 250 e tal. Muito bem. Aí traz um Filipão. Lá na metade do ano está tudo arrebentado, ninguém sabe o que vai acontecer. A torcida quer se maldizer daquilo que... Aliás... O Grêmio ficou com o Luxemburgo porque a torcida foi lá e bateu palma para ele e reverenciou. Contra o presidente. Esses mesmos que escrevem aqui, o Renato isso, Renato aquilo, foram aqueles que pediram para o Luxemburgo ficar. Aí o seguinte, aí lá no meio do ano vem o Filipão ganhando 800, 900, 1 milhão, porque ele vai acabar tendo no Grêmio mais cedo ou mais tarde, e sabe o que vai acontecer? O Grêmio vai continuar pagando aqueles 3 que demitiu. Aqueles 3 que saíram baratinho, por 250, vai ficar 650, 700, 800 para ficar em casa. E aí, vocês vão pagar? Os caras do Twitter vão pagar? Não. Até porque a grande maioria das redes sequer são associação. Então o Romildo Bozan tem que te convidar. Eu tenho que chamar te convidar de vice de finanças, porque tu vai ter que dar 1 milhão para o Renato. Eu tenho que chamar a redação com essa informação. Isso é uma informação... notícias que vêm, informações que vêm do Rio de Janeiro, que o Flamengo prepara a oferta de 3 anos para o Renato. Tanto a direção atual como os de oposição, que antes tinham como primeira opção o Abel,
passaram a ser agora o Renato, que é a nova tentativa do Flamengo para ter Renato no comando da equipe sairá no papel ainda nessa semana. Segundo o jornal, a diretoria do Clube Carioca entregará uma proposta financeira de 3 anos de contrato ao treinador e seu empresário, Gerson Oldenburg, que é o gauchinho, entre esta quinta-feira e sexta-feira, ou seja, porque o Renato está lá, né, no Rio de Janeiro com o Grêmio. E o time aproveita a presença de Renato do Rio de Janeiro nos próximos dias, né, para esse tipo de contrato. Mas o Renato vai decidir, ele que vai decidir. Eu acho um absurdo 3 anos, viu? Mas o Renato nem aceita por 3 anos, o Renato já disse só assina por 1 ano. 3 anos de contrato, isso é conversa fiada. Isso é proposta, o lugar básico. O Renato já disse que ele não Sim, mas assina como é que por o mais clube 1 ano. faz uma proposta irresponsável Vem dessa? cá, meu amigo, proposta tu pode fazer o que tu porque quiser. não é no bolso do dirigente. Não, é do bolso do teu bolso. Não é do bolso do dirigente, sai do Bom, vamos torcida até e a tudo. redação, porque na sequência do nosso Dois Toques vem sempre o Jornal da RDC. A Fabiane Flores está lá na redação exatamente preparando, dando os ultimatos aí para o nosso Jornal da RDC. Ela nos traz agora as principais manchetes, as principais notícias, o que teremos, né, no nosso Jornal da RDC. Boa noite, Fabiane. Boa noite, Cadu. Boa noite a todos que estão nos acompanhando. Então, amanhã é um dia muito esperado por todos os consumidores brasileiros. Tudo isso porque amanhã é dia de Black Friday, dia em que as lojas fazem aí diversas promoções. E só aqui no Rio Grande do Sul, a expectativa é movimentar mais de 580 milhões de reais. Mas, é claro, é preciso estar muito atento aos golpes. E no Jornal da RDC a gente vai dar, claro, todas as dicas. Mas nós também vamos falar sobre um evento que está acontecendo aqui na capital até domingo, que é o Festival Hípico Noturno, que a RDC TV, inclusive, está transmitindo com exclusividade. A nossa equipe esteve, claro, também na abertura do evento que aconteceu hoje à noite. Todos os detalhes você confere logo após o programa Dois Toques no Jornal da RDC. Cadu. Exatamente, estaremos aí com essa transmissão ao vivo a partir das 18 horas, que é o mais antigo festival hípico, né? Então a nossa RDC TV estará mostrando, até já comunico, né, que o nosso Jogada Final não estará indo ao ar neste domingo exatamente em função desta transmissão, que ela começa às 18, mas esse tipo de esportes ela não tem hora para acabar, pode ser às 10h30, 11 horas, 11h30, meia-noite, enfim. Então você terá aí com exclusividade ao vivo aqui na nossa RDC TV. Nossos Dois Toques para o Banco dos Gaúchos, nosso banco, o Banrisul, aquele banco, ele oferece diversos produtos. E você, inclusive, que já é cliente do Banrisul, não baixou o aplicativo, baixe, porque você tem a segurança do Banrisul. Se não é, clique e simplifique. Abra a sua conta no Banrisul. Nossos Dois Toques também para o Grupo Unificado, Pessoa em Escola, Pessoa em Colégio, é com o Grupo Unificado. Vamos para um rápido intervalo, voltamos aí. Um abraço fraterno para Ana Maria Pinto, do GBUX, que estava fazendo aniversário. Sim. Fraterno, abraço, muita saúde, parabéns. Grande Ana, né? Voltamos em seguida aí para o último bloco do nosso Dois Toques.
21h54, estamos voltando com o nosso Dois Toques desta quinta-feira com Ângelo Garbassi, Carlos Josias e Fábio Berti. Você assiste os canais 24, 524 da NET, as principais cidades do Rio Grande do Sul. Vamos para o mundo através das nossas plataformas digitais ao vivo em todas elas. E também é importante que você mande sua mensagem, eu vou fazer referência, né? E também compartilhe aí com seus amigos aí, através das mensagens do Facebook. Nosso Dois Toques para Village Serviço Contábil, é só você acessar o site lá da Village, tornar um cliente, www.village.com.br. Nosso Dois Toques também para o grupo Aspecir, que é todos os ramos seguros, assistência financeira e previdência, patrocinador oficial Pilar do São José, como digo sempre, está na Série C do próximo ano do Campeonato Brasileiro. O Juventude que caiu passa aí a fazer companhia com o São José, que garantiu aí esse ano vaga para a Série D. E nosso Dois Toques também para micropigmentação Priscila Santarém, espaço de beleza facial especializado em diversos procedimentos. Tome nota do telefone para um contato, 999-66-1410, ou para você ter uma melhor ideia, confira pelo Instagram, @Priscila_Santarém. Algumas mensagens, uma aqui antes de final do programa, o Anderson nos dando boa noite aqui na audiência, mandando um abraço aos amigos, o Lázaro, o Marcelo Oliveira até que não comprometeu ontem, será que fica ou vai? Ontem até que ele não jogou mal de zagueiro, né? O Mauro Charão de Santa Maria na audiência, o Luciano Quitimaço aí, Cadu, Carlos Josias, e é muito fera, o João Carlos, excelente programa, um abraço ao Josias. Obrigado. O Leandro vai falar, Cadu, professor Vargas do IPA, manda um abraço aí para o Fábio, o Grêmio precisa de uma reformulação no grupo jogadores, você acha que o Renato vai ficar em 2019? Parabéns pelo programa, o Renato vai decidir. O Irineu também na audiência. Sabe nada de futebol, Vargas? O Lázaro disse, olha, o Renato já deu, tá aí o Anflor, o Cello lá na Itália, nos assistindo na Itália, meu querido amigo João Carlos Massetti, mais uma aqui pelo WhatsApp, diz assim, deixa eu ver aqui, o Rogério, o Renato ontem colocou o time para perder em função de que quer ir para o Flamengo, né? Tem mais um aqui, é tudo em função do Renato. Piada, né? O Renato, botar para perder é piada. Botar para perder, é muita piada. Porque é torcedor do Flamengo. Não. E sabe quais são as últimas partidas do Internacional e do Grêmio? Sim, Flamengo. O Internacional joga com o Fluminense em casa e o Paraná fora. O Grêmio tem o Vitória e o Corinthians. Vitória e Corinthians. Quem é que pega mais barbada aí? Vocês adoram se implicar, né? Quem é que pega mais barbada? Vocês adoram se implicar, ele traz um jornal para dizer os 4 jogos. O homem tem uma gráfica, né? Eu vou te dar razão. Final. Eu vou te dar razão. O cara não tomou café de manhã. Ponto final. Tem razão. Ele traz um jornal sem decor. Josias, deixa eu te cumprimentar hoje. Ele não tomou café de manhã. Trouxe uma folha de jornal para dizer os 2 últimos jogos da dupla. Qual é a folha de recorte da Folha da Tarde? Qual é a folha que eu vou levar? No Correio do Povo, quando era desse tamanho. Não dá para aguentar. Ponto final. Saímos daqui, vamos ao Barranco, restaurante Churrascaria, mais perto do Rio Grande do Sul, referência nacional. Olha, hoje é quinta, né? Então, claro, terça, quarta e quinta, domingo, promoções do Barranquinho. Paga pelo Você mínimo, escolhe aí, né? É o complexo do Barranco sempre à sua disposição. Eu vou para lá em qualquer lugar comer o quê da São Móvel. 2 endereços, Avenida Ipiranga 8113, lá tem Lifan e tem Quilo, você escolhe a marca, está super bem qualquer uma delas. E a nova revenda da Kia, na Avenida Ceará 570. Agora, uma balada, não quer saber de blitz, vai para um cinema, teatro, quer saber de estacionamento, aí é teletaxi, tá aí, ó. Peça, só ligar 30... Tá aí, confirmando, finalzinho do jogo. 32, 26, 19, 19, 24 horas à sua disposição. Segurança que ele leva, que ele traz grande resultado para a dupla Granal. Esse resultado, estamos no finalzinho, certamente essa vitória do Vasco. Agora, se você vai para longe, vai voar alto, você vai de táxi aéreo. Na sequência, o Jornal da RDC, logo após Cruzando as Conversas. Continuem aqui na nossa programação. Nossos Dois Toques, viu, Garbassi e Josias? Volta amanhã a partir das 21 horas. Até lá. Obrigado. Tchau, tchau. Bronca nele. Nacional Gás, energia indispensável. Kia e Lifan Sun Motors, Avenida Ipiranga 7110. GBUX, Previdência e Seguro de Pessoas. RDC TV. O Rio Grande se conecta aqui.